Bom, para falar sobre eleições, eu recebo aqui no estúdio agora a professora da UFLA e também cientista política, Júlia Moreto. Júlia, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite. Júlia, a primeira pergunta é o seguinte, essa foi uma eleição bem acirrada, bem apertada mesmo. O que isso significa? Bom, Sérgio, na verdade é bastante interessante a gente observar os dados, que em termos de votação nominal, a gente vem observando eleições apertadas nos últimos 4 anos, pelo menos. Então, ela vem seguindo uma tendência. Eu acho que isso aponta, primeiro, para uma consolidação da democracia, em que as diferenças de opinião naturalmente se evidenciam, isso faz parte do processo democrático, em que as pessoas também vão conhecendo melhor os projetos, né, de governo, os projetos dos partidos. Isso significa, então, um desenvolvimento da nossa democracia que era muito nova e que agora vai se tornando mais madura. Júlia, o país ficou praticamente dividido durante essas eleições. Essa divisão acaba atrapalhando o governo da presidente nos próximos 4 anos? De forma alguma. Primeiro que é interessante a gente olhar, a gente fez alguns cálculos e é interessante que essa tese da divisão do país em 2 regiões, entre Nordeste e Sudeste, na verdade não se confirma. A gente tem 20 milhões de votos para a presidenta, tanto no Nordeste e cerca de 20 milhões de votos no Sudeste. Ou seja, a gente tem uma votação praticamente equilibrada nas 2 regiões, né? Então, essa divisão, essa polarização é uma construção que tem sido feita para reafirmar uma lógica de polarização, uma lógica de ódio, gerar ali um racha dentro da sociedade, mas que não se configura nos dados, né? Na prática, como a nossa democracia, nosso federalismo, ele não é distrital, ou seja, não depende de em quantos estados que o presidente eleito ganha, como é nos Estados Unidos, né? Depende da votação nominal, ou seja, da votação total que é dada no país como um todo, isso não faz diferença alguma, né? O que a gente observa é que todos os estados, né, tiveram votações de ambos os candidatos, em todos os estados há posições diversas, há uma divergência muito grande e a gente tem 15 estados, então, em que a presidenta ganha e 11 estados onde o Aécio ganha. Então, quer dizer, é uma sociedade que vai mostrando a sua pluralidade, vai mostrando as suas diferenças. Falando em mostrar essa eleição, Júlia, teve uma marca muito diferente que foi a chance do eleitor poder se mostrar mais através das redes sociais. O Facebook teve um papel muito importante nisso. Isso acabou ajudando no processo eleitoral, na democracia, a pessoa poder mostrar mais o que ela está pensando? Bom, eu acho que a democracia ela é feita, obviamente, pela participação do povo, ela é feita pela contradição, ela é feita pela diferença de opinião. A eleição do Obama, né, a primeira eleição do Obama foi a primeira eleição em que as redes sociais tiveram um papel muito grande numa grande democracia. No Brasil, em 2010, a eleição já foi um pouquinho marcada pela presença das redes sociais. Nessa eleição isso explode. Isso tem pontos positivos e pontos negativos. De pontos positivos, a gente tem um debate muito mais próximo do cotidiano do eleitor, a gente vê que tem uma politização maior da população, isso é extremamente positivo, né, que as pessoas conheçam e comentem no seu cotidiano as questões políticas, eu acho que isso é importante, eu acho que tem um controle maior por parte da população, tanto do governo quanto dos meios de comunicação, através, né, das redes sociais. Então, acho que isso dissemina um pouco e dissolve um pouco o poder de grandes conglomerados de comunicação, por exemplo, ou o poder de grandes grupos políticos, porque as pessoas passam a questionar mais. Por outro lado, a gente tem um avanço de uma série de posições e de opiniões um tanto quanto inadequadas dentro de uma democracia, como, por exemplo, as várias manifestações de ódio, as manifestações de preconceito, né, a quebra das amizades, das relações cordiais que acontecem nessa eleição. Não é que isso não havia anteriormente, mas é que as opiniões das pessoas elas acabam entrando muito em evidência e isso acaba, então, aprofundando essas diferenças que já existiam, mas que ficavam mais escondidas. Essa questão aí da pessoa se mostrar, você disse da intolerância, do preconceito, que foram marcas dessa eleição. Isso tudo pode ser considerado crime? Sim. Existe no nosso Código Penal e no nosso Código Civil uma série de artigos que definem como crime, né, racismo, xenofobia, preconceito, machismo e esses crimes, mesmo praticados na internet, eles devem e podem ser denunciados por uma série de ferramentas, por exemplo, no site da Polícia Federal, no site do próprio Judiciário, há uma série de ações prevenindo isso. Então é bom que as pessoas saibam que elas podem ser responsabilizadas juridicamente por cometer esse tipo de ato. Júlia, vamos mudar um pouquinho a pergunta agora aqui. O PT continua no governo federal, agora o PT assume também o governo de Minas a partir de 1º de janeiro do ano que vem.
Essa dobradinha pode trazer bons frutos aqui para o nosso estado? Eu acho que sempre que há um alinhamento entre os executivos nos níveis federativos, né, no federal, estadual e municipal, tem uma tendência, né, há uma tendência histórica de isso melhorar a articulação entre os poderes, né, entre os níveis de governo, que até então estava bastante desarticulado, né, por haver essa polarização entre PT e PSDB. Então, eu acho que Minas é um estado que tende a ser mais favorecido, até porque o PT quer ganhar, né, o estado e consolidar essa hegemonia no estado. Para a gente terminar, tem uma última pergunta. Ontem a presidente reeleita falou sobre a reforma política, que vai abrir a conversação sobre isso. É um grande desafio dela? Com certeza. Eu acho que esse é o maior desafio da gestão dela. É um compromisso que ela assumiu, né, no discurso de posse, então ela não pode simplesmente, né, ignorar esse desafio, mas, por outro lado, é um compromisso que depende muito mais do legislativo, ou seja, do Congresso e do Senado, do que do executivo. O executivo ele pode propor a reforma política, ele pode pressionar as casas legislativas a aprovarem a reforma política, mas ele vai depender do Congresso para que isso seja aprovado. Ou seja, a presidenta ela defende muito agora da manutenção das mobilizações populares e da pressão que vem nas ruas para que isso se consolide, porque a gente sabe que tem vários interesses dentro do Congresso e do Senado que são contrários à reforma política, até porque a situação atual de coisas beneficia, né, essas velhas oligarquias, esses partidos que estão no poder há muitos anos, né, vários setores conservadores que estão lá e que obviamente não querem perder esses privilégios. Só para a gente lembrar, o eleitor que fez tanto barulho agora nessa eleição, que correu atrás, pesquisou, participou, deve continuar cobrando nos próximos 4 anos. Com certeza. A democracia é um exercício que a gente faz cotidianamente, não só nas redes sociais, mas participando dos conselhos gestores nas cidades, participando das audiências públicas na Câmara dos Vereadores, acompanhando as votações, né, nos sites do Congresso, no site do Senado, tem uma série de enquetes que são feitas a todo momento, há vários canais de participação hoje do que a gente chama de governo eletrônico. Então, vamos aproveitar essa mobilização toda essa energia em torno da política, não para violência, não para agressão, mas para melhorar a democracia.